Digamos que temos uma semirreta aqui que se inicia no ponto A e passa pelo ponto B, e poderíamos chamar esta semirreta, a gente poderia chamar, deixa eu desenhar isso um pouco mais reto, né? Poderíamos chamar essa semirreta de AB, semirreta AB, começa em A ou tem um vértice em A, e digamos que também tem uma semirreta AC. Digamos que C está colocado bem aqui, e posso desenhar outra semirreta que passa por C. Esta é a semirreta AC. O que é interessante sobre essas duas semirretas é que elas têm exatamente a mesma origem, elas têm exatamente o mesmo vértice em A. E geralmente, quando tem duas semirretas com exatamente a mesma origem, você tem um ângulo e provavelmente já está familiarizado com o conceito de ângulo, nome que acredito vem de canto em latim, o que faz sentido, pois isso parece um pouco um canto que vemos no ponto A. Mas a definição geométrica, ou aquela que é a mais provável de ver, é quando duas semirretas têm a origem em comum. Esse vértice em comum é chamado de vértice do ângulo. Então, A é o vértice. Ele não é apenas o vértice de cada uma dessas semirretas, semirreta AB e semirreta AC, ele também é o vértice do ângulo. A próxima coisa que quero mostrar é como vamos nomear, como vamos chamar um ângulo que você vai ficar tentado em rotular de ângulo A, mas vou mostrar rapidamente que isso não vai ser tão claro para alguém baseado no lugar onde nosso ângulo está colocado. A forma com que você especifica um ângulo, e espero que isso faça sentido em pouco tempo, é que você diz ângulo. Este é o símbolo de ângulo e ele estranhamente parece com esse ângulo bem aqui, porém essa coisa pequena e pontuda que quase parece o símbolo menor do que... mas não é bem assim, ela é achatada na parte inferior bem ali. Isso é o símbolo para ângulo, pode dizer ângulo BAC, ou pode dizer ângulo CAB, ou ângulo CAB. E quando um dos dois casos define este canto, ou também pode enxergar isso como esta abertura, a coisa mais importante para entender é que você tem o vértice bem no meio, como um acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice do ângulo, neste caso o vértice A. E você pode estar pensando por que preciso ter o trabalho de relacionar essas três letras, porque não posso simplesmente chamar de ângulo A. Para entender isso, vou mostrar outro desenho e, apesar da definição geométrica mencionar duas semirretas que têm o mesmo vértice, na prática vai ver muitos ângulos formados por retas e segmentos de reta. Imagine que pode desenhar esses segmentos de reta assim, definidamente em uma direção, e aí eles viram semirretas. Assim, isso faz sentido para essa definição. Digamos que tenha um segmento de reta assim, vamos definir uns pontos aqui, e como já usamos ABC, vamos chamá-lo de DE, e digamos que tenha um segmento de reta FG, e que também tenha um segmento de reta FG, e digamos que o ponto onde os dois segmentos de reta se interceptam, chamamos esse ponto de H, ponto H. Agora, como nós podemos especificar? Como podemos especificar este ângulo aqui? A gente pode chamá-lo de ângulo H. Se dissermos que é o ângulo H, o ângulo que tem o vértice H, poderia ser este ângulo aqui, ou este ângulo aqui, ou este ângulo aqui. Poderia ser aquele ângulo ali, ou ser este ângulo aqui, ou aquele ângulo ali. A única forma de especificar de qual estamos falando é usando três letras. Se quer falar sobre este ângulo, se quer falar sobre este ângulo, vai chamá-lo de ângulo EHG. Ângulo EHG. Ou poderia chamá-lo de ângulo GHE. GHE. Se quisesse especificar esse ângulo, se quisesse especificar aquele ângulo ali, aquele formado, se imaginar aquela semirreta e aquela semirreta passando por esses pontos, então você poderia chamá-lo de ângulo DHG. Ângulo DHG ou ângulo GHD. GHD.
Acho que já percebeu, não é? Esse ângulo é o ângulo FHE ou EHF e esse é o ângulo FHD ou DHF. Quando você faz isso assim, fica bem claro a qual ângulo está se referindo. Então agora temos uma ideia geral sobre o que é um ângulo e como o representamos com símbolos. Nem todos os ângulos são parecidos. Alguns são mais abertos do que outros e alguns são mais fechados do que outros. Por exemplo, vamos pegar dois ângulos aqui. Digamos que um se pareça com isto. Vou recomeçar a usar letras. Então, este é ABC, ângulo ABC. E posso usar semirretas. Posso continuar fazendo como semirretas, se quiser, ou manter como segmentos de reta. Aqui eu tenho o ângulo BAC, e digamos que aqui tenho o ângulo XYZ. Eu tenho o ângulo XYZ. De novo, poderia desenhar isso como semirretas, continuando indefinidamente. Então, é o ângulo XYZ. E se você apenas observar esses dois ângulos, esse parece ser mais aberto. Esse é mais aberto. Enquanto que esse ângulo aqui parece ser mais fechado. Pelo menos comparado àquele outro ângulo, mais fechado. Pelo jeito, quando medimos ângulos, precisamos medir o quanto eles são abertos ou fechados. E esse é o caso. Mesmo sem te dizer como se mede ângulos, a gente pode dizer que a medida do ângulo XYZ, a medida deste ângulo, é maior que a medida desse ângulo aqui. E qualquer forma de se medir ângulos é baseada em quanto um ângulo é aberto ou fechado. E eu vou continuar isso no próximo vídeo, tá legal? Vamos ver como, de fato, se mede um ângulo. Fui!